Graça e paz. Hoje nós vamos continuar falando a respeito de parábola. E eu quero falar hoje sobre a parábola dos lavradores maus, que está aqui em Mateus 21, a partir do versículo 33, fala assim: Atentai, pois, a outra parábola. Então, quando Jesus fala atentar, ele quer dizer, preste atenção, fica ligado que eu vou te revelar alguma coisa. Então, nós sabemos que Jesus ele era um rabino, porém ele era um rabino diferente. Que cada parábola que ele contava, ele estava revelando algo espiritual. Porque todas as parábolas que ele falava, as comparações que ele fazia, né, do reino dos céus com acontecimentos do cotidiano, mas todas elas tinham um fundo espiritual, ou seja, uma lição espiritual. Era diferente dos outros rabinos. Os outros rabinos também usavam parábolas, mas mais para sentido moral. Jesus não, para um sentido espiritual. Então, quando ele começa a falar dessa parábola dos lavradores maus, ele fala: atentai, fique ligado, fique atento ao que eu vou ensinar. E ele começa assim: houve um homem, pai de família. Quando a Bíblia, quando ele estiver falando pai de família, dono de casa, ele está falando de Deus. Então, o pai de família aqui é Deus. E ele fala assim, então, que Deus, ele plantou uma vinha. A vinha é a terra. Você pode ler lá em Isaías 5, Deus falando de Israel, falando que ele plantou uma vinha, que ele cuidou, que ele plantou de sementes excelentes, mas que deu uvas bravas. Então, ele estava falando da terra. Tá? Lá em Isaías 5, versículo 7, ele fala assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e os homens de Judá. Então ele estava falando da terra, né? Estava falando aqui em Isaías 5, especificamente da terra de Israel. Mas aí aqui Jesus ele vai abranger um pouco mais. Aí ele fala que, então esse pai de família que é Deus plantou uma vinha, que é a terra, circundou-a de uma sebe. Sebe é uma proteção, sebe é uma cerca, sebe é proteção. Então ele está falando, ele plantou a vinha, ele protegeu, ele cercou essa vinha para protegê-la, né, do ladrão, dos salteadores, daquelas pessoas que entravam para roubar, para saquear, né, porque eles viviam basicamente de agricultura. Então nessa época a linguagem mais era para agricultura, para pecuária. Não existia indústria, não existia nada disso. Então, ele cercou essa vinha. E fala aqui que ele construiu nela um lagar. Lagar, nós sabemos que o lagar é o lugar onde a uva era pisada. Então, lagar é o processo, né? É o processo onde a uva deixa de ser uva para se tornar vinho. É aonde, né, o lagar é o processo pelo qual todos nós passamos. É o processo onde o homem bruto, aquela matéria bruta, ela é lapidada, né? Ela é transformada na glória de Deus. Ele começa a resplandecer a glória de Deus. Então, o lagar é o processo, né? A uva, quando você pega uma uva, um cacho de uva, ele tem um valor baixo, não é alto. É um valor, vamos supor, R$ 5 um cacho de uva, talvez isso. Mas quando ela se torna vinho, ela pode ter um valor muito triplicado, duplicado, quadruplicado, um valor muito alto, dependendo do vinho. Então é um processo de melhoria, é um processo de valorização. Então todos nós passamos por este lagar, todos nós passamos pelo processo de Deus. Nós vemos, né, por exemplo, Moisés, quando ele é jovem, ele vai lá e mata aquele egípcio, né, tem que fugir. Então nós vemos um Moisés assim que agia pela emoção, né, ele vê um egípcio açoitando lá um israelita, e ele quis fazer justiça, foi lá, matou o egípcio, escondeu o corpo, agiu, né, por impulso, vamos assim dizer. Depois, quando Moisés termina, fala que nunca houve um homem tão manso como Moisés na terra. Então, quer dizer, Moisés ele passa por esse processo do lagar, né? Da transformação. E aí a gente vai vendo muitos outros, né? O próprio Paulo, que no início é aquele Paulo violento, aquele Paulo perseguidor, aquele Paulo que
lançava na prisão. Depois nós vemos, né, um Paulo totalmente transformado, que sofria, né, que falava, igual na carta de Gálatas, por vocês eu sinto novamente dores de parto. Todo mundo, então, é o processo do lagar. Então Deus está falando, né, aqui Jesus está falando, olha, o meu pai plantou a vinha, o dono da família. Ele cercou essa vinha com uma sebe, ele protegeu essa vinha. E ele construiu dentro dela um lagar, que é o processo, aonde nós somos o quê? Trabalhados nessa terra. Nós somos trabalhados aqui para quê? Para alcançar os céus. Nós somos trabalhados aqui para ficarmos mais parecidos com Cristo. Então nós todos, né, passamos por esse processo do lagar. E fala o seguinte, que aí ele edificou também uma torre. A torre era muito importante numa plantação. Geralmente ela era construída no meio, para que lá no alto ficasse um vigia. Por quê? Porque se alguém colocasse fogo, de longe ele ia ver a fumaça, ia avisar para ir lá, né, apagar aquele fogo. Se alguém tentasse entrar para roubar a quem estava na torre, ele via. Então ele está falando do cuidado todo de Deus com a terra, né? Então ele plantou a vinha, ele cercou essa vinha, ele colocou o lagar, né, para ali ser transformado, ser trabalhado o produto, né, dessa terra. E ele edificou essa torre para ter vigia, para cuidar dessa torre. E ele arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. Então aqui, né, arrendar. O que é arrendar? Quando uma coisa ela é arrendada, significa que você deu autoridade para a pessoa usar aquele terreno. Né? Você entrega ali então na mão dele a chave. Nós vemos aqui em Mateus 16, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. 16, 19, né? Deus falando com Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra, será ligado nos céus. E tudo que desligado na terra será desligado no céu. Então ele está falando, eu vou te dar a chave. Então quando você vai alugar um imóvel, o que você faz? Você pega a chave e entrega para o inquilino. O inquilino, enquanto ele estiver morando ali, ele tem autoridade naquele lugar. Então é isso que Deus fez. Deus arrendou ela, deu autoridade, né, para o homem cuidar dessa terra. Para o homem, né, só que nós vemos que o homem, né, lá no início, o que ele faz? Deus dá para ele, né, o domínio, fala com ele que era para ele governar, né, sobre as aves do céu, sobre os mares, sobre tudo que se move sobre a terra. É o que está lá em Gênesis 1, 28. Deus falou com ele que ele podia fazer tudo. Né, que ele tinha domínio sobre a terra, que ele estava dando para ele esse domínio. Só que o homem com o pecado entregou o domínio na mão do inimigo. E aí o que acontece? E aí ele vai contando o que vai acontecendo na terra. E aí então ele ausentou do país, né? Então Deus, ele está lá no céu, deu a terra aqui para o homem. Aí no 34 fala assim, chegando o tempo dos frutos, enviou o seu servo aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outros, apedrejaram outros. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Esses que ele manda, né? Esses servos que ele manda, são as pessoas que pregaram o evangelho desde o início, né? Como Noé, né? Como os profetas no Velho Testamento, que muitos foram mortos, como Isaías, né? Segundo a tradição, foi cerrado ao meio. Como Jeremias, né? Lançado ali no cárcere, e tantos outros, né? E fora aqueles que a Bíblia nem cita o nome deles, e que foram perseguidos. Então, alguns mataram, alguns eles apedrejaram, alguns eles feriram alguns, mataram outros. Então, é a história que aconteceu, né? Com a nação de Israel, que houve várias pessoas apregoando, não só a nação de Israel, mas outras nações também. E aí o que acontece? Né? Quando eu falo outras nações, Nínive, por exemplo, que Jonas foi lá, não foi apedrejado, né? Nínive reconheceu o Senhor na época de Jonas, mas depois voltou para os seus pecados anteriores, né? Então, aqui ele está falando que o que aconteceu com esses servos.
Muitos foram, né, mortos, apedrejados, torturados, feridos. E aí, mas os lavradores, eles não queriam entregar o fruto. Eles não queriam entregar o fruto. Aí chegou o momento em que ele fez, aí no verso 36 ele fala, depois enviou outros em maior número do que os primeiros, e eles fizeram também o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Então agora, os lavradores, eles reconheceram quem? Quem era agora? Agora é o filho. Nós vamos matar ele, nós vamos ficar com a herança dele. Mas quem reconheceu Jesus como filho de Deus? Quem reconheceu Jesus como filho de Deus? Os escribas da época, os sacerdotes, os religiosos. Quem reconheceu? Eles não reconheceram, porque eles mataram Jesus, mas porque eles não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. Eles achavam que Jesus era um charlatão, que Jesus estava se dizendo Filho de Deus sem ser Filho de Deus. O judeu até hoje ainda espera o Messias. Então eles nunca acreditaram que ele era o Messias. Mas houve quem acreditou e quem quis a herança. Sabe quem desde o início sabia que ele era o filho, sabia que ele era o herdeiro e queria a herança? Os demônios. Olha o que fala aqui em Marcos. Vamos lá, olha aí para você ver. Marcos 5. Fora que, né, vários demônios falavam que, né, o que você veio fazer, filho de Deus? E Jesus fazia eles calar. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles sabiam. Por isso que tentaram matar Jesus, porque eles já tinham matado vários profetas. Claro que usando o homem, mas o próprio diabo, né, matando o quê? Os profetas, porque ele havia tomado o poder e a autoridade para quem Deus havia arrendado a terra, que era para o homem. Mas eles haviam conquistado, né, através do engano, da mentira, o poder e a autoridade para eles. Satanás havia feito isso. E aí, o que acontece? Quando os demônios viam Jesus, eles sabiam que era Jesus. Tanto que Jesus falava para eles sair, eles saíam, eles reconheciam a autoridade de Jesus imediatamente. E aí aqui em Marcos 5, quando Jesus vai expulsar o demônio daquele endemoniado de Gadareno, fala-se no verso 7, os demônios, né, clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Os demônios falaram, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não nos atormente. E aí no verso 9, Jesus pergunta, qual que é o seu nome? Eles falam, Legião, porque somos muito. Então aqui não tinha dúvida, os demônios reconheciam Jesus. E Satanás, ele queria herança. Porque ele pensava que se ele matasse Jesus, estava resolvido todas as coisas. Nós matamos vários profetas no Velho Testamento. Agora nós vamos matar o herdeiro. Nós vamos matar o herdeiro. E nós vamos ficar com a sua herança. E quantas vezes Satanás tentou matar Jesus? Quando Jesus nasce, mata várias crianças, né? Em Belém, lá, eles matam várias crianças. Achando que Jesus morreria ali no meio, né? Quando matasse aquelas crianças, já mataria Jesus. Depois, quantas vezes tentaram matar Jesus apedrejado? Quantas vezes? E Jesus saía, né? Furtivamente, saía do meio da multidão. Então, o inimigo, ele estava tentando matar Jesus desde o nascimento. Desde o nascimento. Porque ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia que ele era o herdeiro. E aí, o que acontece? Quando Jesus morre, eles acreditam que eles haviam vencido. Eles fazem uma festa, né? Lá no inferno, viu? Uma festa. Porque se Jesus tivesse morrido, tivesse sido morto, mas não tivesse ressuscitado, nada teria acontecido. Ele não teria vencido a morte. Porque quando o pecado entrou no mundo, a morte veio como uma consequência do pecado. Então, se Jesus não ressuscitasse, ele não teria vencido a morte. E não estava garantida a nossa salvação. E aí, quando Jesus é morto, Satanás ele faz uma festa. Mas ele não contava que Jesus ia ressuscitar.
Aí quando Jesus ressuscita, lá em Apocalipse 1:8 fala, né, estive morto e agora estou vivo. Estive morto e trago comigo a chave da morte e do inferno. Ou seja, ele foi lá e tomou a chave da mão do diabo. A chave que no início estava na mão do homem, mas o homem transferiu para a mão do diabo. E o diabo ficou um bom tempo como um arrendatário, matando, né, aqueles que Deus enviava, os servos de Deus que Deus enviava. Ele ia matando. Só que agora ele matou o filho para se apoderar da herança. Só que o filho ressuscitou. Glória a Deus. O filho ressuscitou. E aí o que acontece? Continuando a parábola aqui. E por último, né, o 37. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e poderemos-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Para fora da vinha. Jesus morreu fora de Jerusalém. Ele não morreu dentro da vinha. Ele não morreu dentro de Israel. Ele morreu fora. Né? Então eles lançaram mão dele e mataram fora da vinha. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Isso, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores. Agora, a outros lavradores, vão entender isso, que a seu tempo lhe deem o seu fruto. Os outros lavradores agora, então, ó, que fará o Senhor? Dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores. Esses outros lavradores são aqueles que não era povo, mas se tornou povo. São o quê? Os gentios. Porque a palavra de Deus fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles aqui o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, herdeiros agora dessa herança. Então, agora, os outros lavradores, para quem ele entrega a chave, é a igreja. Por isso que nós lemos lá em Mateus, agora, né, o 16:19. Eu te dou as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado nos céus. O que desligar na terra será desligado nos céus. Ou seja, agora você tem a chave. Agora vocês são o arrendatário. Agora vocês vão utilizar a terra. E eu vou o quê? Aí fala assim, ó, que a seu tempo lhe dei os seus frutos. Aí o Senhor Jesus vai e fala, né? Lá justamente em João 15, quando ele fala da videira, que é ele próprio, a videira verdadeira. E aí ele fala assim que não foste nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu a nós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, essa parábola, ela é muito rica. Ela fala de algo que aconteceu, né, na história. É o que estava acontecendo. Deus fez a terra, arrendou para o homem entregou o poder na mão do diabo. Vieram vários servos que foram mortos, feridos, apedrejados pelo próprio inimigo. Quando manda o filho, quem reconhece o filho? O próprio inimigo. E ele fala, vou matar ele, vou ficar com a herança dele. Só que ele não contava que Jesus ia ressuscitar. E aí Jesus ressuscita. Aí fala que agora o Senhor então dará, né? Dará o quê? Fará um justo juízo àqueles lavradores maus e arrendará a vinha a outros lavradores. Eu e você, nós somos desses outros lavradores. E o Senhor fala que a seu tempo lhe dei o seu fruto. Então o Senhor espera de nós, que nós demos fruto, né? Porque ele entregou a vinha dele a nós. E dentro dessa vinha tem tudo aquilo que eu falei no versículo 33. Uma sebe, que é uma cerca de proteção, uma torre de vigília para vigiar, né, aonde o inimigo ele pode entrar, qual lugar que ele pode passar. Tem o lagar, aonde nós somos o que? Processados, o que é o processo, né, de purificação, de santificação para toda a nossa vida, né? Então ele fala sobre tudo isso, e aí ele arrendou então essa vinha. Então nós temos essa vinha, que é a terra hoje, que o Senhor espera que nós cuidemos e que demos o que? Fruto nessa terra.
Então essa é a parábola, esse é o sentido da parábola. Conta a história, né, do que aconteceu. Só que Jesus pega essa parábola e com esse sentido espiritual, para que nós pudéssemos hoje entender o que ele espera de mim e de você, e entender o processo, né, que a terra passou e o processo pelo qual nós passamos, e que nós antes não estávamos inseridos nessa videira, mas hoje, né, como fala lá, Jesus fala lá em João 15, que ele é a videira verdadeira, e nós somos o quê? Que o Pai é o lavrador, o agricultor, e nós somos o que? Os ramos que fomos enxertados nesta videira. E o ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto, mas o que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Então, que nós possamos enriquecer o nosso entendimento e entender que o Senhor espera de nós frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça, santificação. Amém? Espero que você tenha entendido direitinho essa parábola e, né, vamos depois falar mais de algumas outras parábolas que são muito interessante aquilo que Jesus ele está contando, né, através dessas parábolas. Que Deus te abençoe.